Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês algumas leituras que eu fiz no ano de 2025. Começando pelo tema Estudos / Pedagogia, né, que é o curso que eu faço. Pro meu trabalho de conclusão de curso, eu me baseei nesse livro aqui, da Léa Tiriba, que é Educação Infantil como Direito e Alegria, em busca de pedagogias ecológicas, populares e libertárias, que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso baseado na formação de professores, na educação ambiental e a formação de professores, né? Então, assim, e o desemparedamento, que é um termo que foi criado pela Léa Tiriba, né? Essa professora, ela é uma professora da Unirio, e ela fala muito sobre o desemparedar. E o que seria esse desemparedar? É propor atividade para além das salas de aula. Então, assim, a grande crítica dela, né, é que as crianças elas ficam muito presas dentro de sala de aula e não exploram os outros ambientes que são tão necessários, assim, tão benéficos, assim, na educação da criança, no desenvolvimento da criança, quanto estar dentro de uma sala de aula, aprendendo A, B, C. Então, assim, ela fala muito sobre isso, principalmente tem um contato com a natureza. Então, esse livro aqui, ele é meu xodó, eu amo ele. Ele tá todo marcado. Eu gosto de ir dobrando as páginas que eu quero voltar para ler, o que eu acho interessante, né? Então, assim, se você ver a ponta aqui dele, tá toda dobrada. Enfim, isso. O segundo livro da temática estudos, né? Do gênero, não do gênero estudos, mas envolvendo ali o meu curso, né? Que eu li no ano de 2025 foi Como Alfabetizar e Letrar o Deficiente Intelectual. Em 2025 trabalhei como estagiária / professor apoio de um menino com autismo e deficiência intelectual. Então, eu queria muito aprender mais sobre isso para que eu pudesse, né, ajudar e auxiliar ele da melhor forma. Então, eu li esse livro aqui, que ele é da Rosângela Alcântara. É muito interessante porque ela traz diversas atividades práticas também relacionado à deficiência intelectual, coisas que dá para fazer dentro de sala de aula, experiências que ela teve, enfim. É muito interessante esse livro. O tema religião, né, o gênero religião, / espiritual. Eu li esse livro aqui, incrível, da Lisa Beveri, Eu, Meu Pavio Curto e Deus, Aprendendo a Irar-se Sem Pecar. Esse livro, assim, eu já vi uma menina, né, uma amiga minha, ela comprou. Aí ela postou nos stories, assim, e aí eu vi, eu falei, gente, não vou nem precisar muito, eu preciso desse livro, porque eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa brava, sou uma pessoa irritada, eu preciso desse livro. Então, assim, eu fui e comprei ele, com base nos stories de uma amiga, e assim, é um livro muito interessante, muito legal. Você que é também raivosinha, que tem dificuldade ali em lidar com, enfim, o domínio próprio, né? Tem dificuldade do domínio próprio. Eu indico muito. Muito interessante. Esse, que é o meu preferido, como uma boa melancólica, eu trago esses dois livros, que são da mesma autora, que é o Deixa Nevar e Mil Passos ao Sul. São dois livros com histórias diferentes, mas ele é muito interessante. Eu tô falando muito interessante em todos, né? Mas enfim. Esse primeiro, Deixa Nevar, conta a história, né, de um casal que se conheceu ali por acaso na loja dela. Eu esqueci o nome dela, não sei se o nome dela é Vânia, Cássia. Agora eu não vou lembrar o nome da protagonista, mas enfim, eles se encontram por acaso numa loja dela e aí, enfim, passa um tempo, eles têm ali um certo romance, passa um tempo, não se veem mais. Depois de um tempo eu vi uma notícia bombástica que faz esse livro continuar aí até o final, que eu não vou dar spoiler, mas é muito interessante. Então, assim, é um encontro que marca a vida deles para sempre, porque depois desse encontro vem a pandemia e aí eles não se veem mais. Depois, quando se veem, ela já vem com uma notícia bombástica. E eu não tenho mais o que falar sobre isso. É muito bom, leiam. E esse segundo, essa mesma autora, que é a Camila Antunes, é Mil Passos ao Sul, que é o da Cássia. Meu vizinho tá fazendo barulho aqui em cima. Enfim. Esse livro aqui, ele conta a história de uma mulher que já é bem estabilizada. Enfim, ela é líder de jovens, tá com uma idade um pouco mais avançada, né? Onde o povo já começa
como é que se fala? Forçar, né? Falar assim, cadê o casamento? Cadê? Tá sozinha ainda? Não, meu Deus, não casou ainda. Mas ela tem um amor antigo. Sem querer, ela revirando umas cartas no e-mail dela, a gaivota dela, o passarinho, gaivota, agora eu não vou lembrar. Enfim, acaba mandando, enviando essa carta que ela nunca tinha enviado por e-mail pra esse cara. E aí, do nada, esse cara aparece na cidade dela. E é isso. E esse cara ele é um parente, não é parente, mas é muito conhecido da família dela, enfim. Famílias dele, dos dois são muito chegadas, então eles vivem se esbarrando por aí. Mas, além disso, ele tem um irmão também que vive implicando com ela. E é só isso que eu posso falar. Leiam esse livro para vocês saberem o final dessa história. Agora, esse aqui, gravem bem esse livro aqui. Esse aqui é o meu xodó. Esse livro se tornou meu xodó, gente. Porque esse livro tem uma reviravolta. Embora eu não tenha gostado muito do final, assim, que tem a ver com um pouco de doença e tal, né? Eu acho que não precisava o final ser tão triste assim. Não, o final não é tão triste. O final é bom, mas é triste por outro lado. Eu acho que não precisava ser, assim, tão triste por esse lado. Eu tô tentando falar sem dar spoiler, gente, porque eu sei que é muito ruim receber spoiler, mas Mark é um cara, deixa eu ver, Mark é o nome dele mesmo. Mark é um cara que está procurando uma esposa. E aí o pai dele fala pra ele um site que tem como você encomendar sua própria esposa sob medida. E ele encomenda a esposa sob medida. Mas o que ele não imaginava é que a esposa que ele encomendou sob medida teria alguns defeitinhos de fábrica, se é que eu posso falar assim. Então, assim, esse livro é muito bom, gente. Meu Deus, ele é incrível. Leiam esse livro. E é isso. Leiam, simplesmente leiam. É da saga Origem das Estações e o nome dele é Esperança da Primavera, é da Sara Guzella. E eu não falei o nome da autora desse aqui. Esse aqui é Noemi Nicoletti, toda sua medida. Continuando aqui, da Sara Guzella, o segundo livro da saga é A Esperança da Primavera. Na primeira saga, o Beor, ele sai em busca, né, da cura pro inverno, né, porque a cidade dele só conhecia uma estação. E aí, do nada, chega o inverno, começa a matar todo mundo, porque na cidade deles só tinha verão. Então, assim, eles nunca tinham conhecido essa estação. E o inverno vem de uma forma muito rigorosa. Eles saem em busca, né, lá de salvar a estação, o verão, e aí ele acaba se tornando o verão, que é a estação. E aí tudo volta ao normal. Porém, nesse segundo livro, aparece Florence, essa queridinha aqui. Aparece do nada no castelo dele. E, enfim, e aí começa essa saga de descobrir quem ela é, de onde ela veio, e enfrentar também o inverno, que é o malvado da série, que quer destruir tudo e dominar toda a Terra, conquistar todos os espaços, assim, se é que eu posso falar espaços, não. Gente, agora me fugiu a palavra, se conquistar todos os territórios. E aí eles dois juntos vão tentar salvar, né, a Terra do inverno, ao mesmo tempo que descobrir quem ela é, de onde ela veio e como ela foi parar ali, no Castelo do Beor. Esse daqui, por último, minha última leitura de 2025, não foi a última, foi uma das primeiras, mas é o último aqui desses que eu mostrei, mas com certeza nunca será o menos interessante. Esse aqui é o meu xodó. Esse aqui, se eu pudesse colocar esses livros em ranking, ele ficaria em primeiro lugar. Ela é filha de judeus e os pais dela estão enfrentando uma grande crise financeira. E para isso, eles vendem ela como escrava para a família de Daniel. Daniel da Bíblia, né? É baseado na história da Bíblia, entre aspas, né? Então, assim, tem algumas partes que remetem ali à história da Bíblia, da época de Daniel, do livro de Daniel. E, enfim, ela é vendida para a família de Daniel. Porém, e lá ela cresce, se desenvolve e ela acaba se apaixonando também nesse meio tempo. Só que, infelizmente, no meio disso acontece uma tragédia que ela vai ter que sair fugida de onde ela mora, né? Da sua terra, deixar sua família, deixar sua parentela, deixar tudo, porque ela estava correndo risco de vida depois dessa tragédia que acontece. Então, devido a isso, ela vai
e acaba, né, chegando numa terra desconhecida, que ela não conhece ninguém, e ela recebe a missão de educar um menino, que ela também não desconhece, né, não sabe para que ela estava educando, mas ela recebe essa missão de educar esse menino para fazer ele se desenvolver, se tornar uma pessoa letrada, enfim, ensinar ele a ler, se comportar e tudo isso, e mesmo sem saber quem ele era. Então, assim, e ao mesmo tempo esse livro ele tem lições tão preciosas. Ele é um livro que sempre antes do capítulo, né, em cada capítulo ele traz um versículo. Então, assim, o versículo tem a ver com a história que vai ser contada naquele capítulo. Por exemplo, capítulo 33. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor... Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 21, 31. Então, assim, cada capítulo tem um versículo que tem a ver ali com a história que vai ser contada naquele capítulo. E, gente, é um livro tão profundo. O tema mais latente dele é sobre perdão, assim mesmo, que ficou muito forte no meu coração. E esse livro é incrível. Esse, com certeza, é o meu top 1 de 2025. E eu pretendo muito ler ele novamente. Eu gostei muito desse livro. Eu comprei um outro livro da autora, ainda não terminei de ler. Mas esse aqui é o meu preferido. Esses foram os livros que eu li em 2025. Tô pensando em fazer um vídeo com os livros que eu quase li em 2025. Eu comecei a ler, mas ainda não terminei. Eu não sei se seria interessante mostrar aqui, mas se vocês quiserem eu posso fazer. É uma ideia que eu tive. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até o próximo.